Há momentos em que o coração vive esperando a próxima fase para conseguir descansar. Quando isso acontecer, quando aquilo mudar, quando a resposta chegar, quando a vida melhorar, então talvez a paz venha. Mas a palavra de hoje nos ensina algo mais profundo. Existe uma força em Cristo que nos ajuda a viver com contentamento. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus permanece conosco em toda situação. A palavra de hoje está em Filipenses 4, 11, 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, especialmente a frase: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas para entendê-la bem, precisamos olhar o contexto. Paulo não está falando sobre conseguir qualquer coisa que deseja ou vencer todos os planos pessoais pela própria vontade. Ele está falando sobre permanecer firme em Cristo em diferentes fases da vida. Na escassez e na abundância, no pouco e no muito. Paulo escreve essa carta enquanto está preso. Ainda assim, sua mensagem é cheia de gratidão, alegria e confiança. Isso não significa que ele ignorava dificuldades. Significa que havia aprendido uma força que não dependia do ambiente externo. Ele não estava dizendo que as circunstâncias não importavam. Ele estava dizendo que elas não tinham o poder final sobre sua fé, sua identidade e sua esperança. O contentamento que Paulo descreve não é acomodação. Não é desistir de crescer, parar de sonhar ou aceitar passivamente tudo sem responsabilidade. Contentamento é uma postura interior diante de Deus. É aprender a viver o presente sem estar sempre dominado pela falta, pela comparação ou pela ansiedade do próximo passo. É reconhecer o que ainda precisa mudar, mas sem desprezar o cuidado de Deus no agora. Muitas vezes, achamos que contentamento só será possível quando tivermos mais segurança, mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento, mais respostas, mais estabilidade. Mas Paulo diz: aprendi a contentar-me. Isso mostra que contentamento é aprendido. Não nasce automaticamente. Deus nos ensina esse caminho enquanto caminhamos com Ele, enfrentando fases diferentes e descobrindo que Cristo continua sendo suficiente. Paulo diz que sabe estar abatido e sabe ter abundância. Isso é muito interessante, porque tanto a falta quanto o excesso podem testar o coração. Na falta, somos tentados ao medo, à reclamação e ao desespero. Na abundância, somos tentados ao orgulho, à autossuficiência e ao esquecimento de Deus. Por isso, contentamento não é apenas saber lidar com pouco. É também saber receber o muito sem perder a dependência do Senhor. Na rotina, esse ensinamento toca lugares muito reais. A comparação nas redes sociais, a pressão por resultados, a vontade de chegar mais rápido, a sensação de estar atrasado, a dificuldade de celebrar pequenas provisões. O coração pode se acostumar a olhar sempre para o que falta, até perder a capacidade de perceber o que Deus já está sustentando. Contentamento nos devolve a visão da graça no presente. Isso não significa negar desejos legítimos. Você pode desejar crescer, melhorar, construir, conquistar, amadurecer, sair de uma fase difícil e viver coisas novas. O problema começa quando a paz fica refém do que ainda não chegou.
Quando só conseguimos agradecer depois que tudo muda, esquecemos que Deus também está presente no processo. A gratidão não precisa esperar o cenário perfeito para começar. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ganha ainda mais beleza quando entendemos isso. Paulo está dizendo: posso enfrentar a falta sem ser destruído por ela. Posso viver a abundância sem ser dominado por ela. Posso atravessar mudanças sem perder o centro. Posso continuar fiel, grato e firme, porque Cristo me fortalece. A força não está em Paulo, está em Cristo. Às vezes, usamos esse versículo como uma declaração de conquista, mas ele também é uma declaração de dependência. Não é, eu posso tudo porque sou forte. É, eu posso atravessar todas essas situações porque Cristo me fortalece. Essa diferença muda tudo. A fé cristã não nos chama a fingir força. Ela nos ensina a receber força de Deus para permanecer, obedecer e confiar. O contentamento também nos protege da ingratidão. Quando o coração está sempre no que falta, até as bênçãos passam despercebidas. Uma provisão simples, uma refeição, uma conversa, uma oportunidade, uma porta ainda aberta, uma força para continuar, uma paz em meio à pressão. O contentamento não romantiza dificuldades, mas abre os olhos para reconhecer que Deus continua cuidando, mesmo antes da próxima resposta. Também precisamos lembrar que contentamento é diferente de conformismo. Conformismo diz: não há nada a fazer. Contentamento diz: posso agir com fé, mas sem viver escravizado pela ansiedade. Uma pessoa contente pode trabalhar, planejar, estudar, buscar crescimento e tomar decisões importantes. A diferença é que ela não coloca sua identidade apenas no resultado. Ela aprende a caminhar com Deus enquanto constrói. Talvez hoje você esteja em uma fase de espera. Ou talvez esteja em uma fase boa, mas com medo de perder o que conquistou. Talvez esteja comparando sua vida com a de outras pessoas, ou sentindo que só poderá descansar quando chegar a outro lugar. Filipenses 4 nos chama de volta ao centro. Cristo fortalece o coração tanto no caminho quanto na chegada, tanto no pouco quanto no muito. Esse contentamento é uma escola diária. Podemos começar com perguntas simples. O que Deus tem sustentado hoje? O que eu tenho tratado como insuficiente, mas talvez seja cuidado? Onde a comparação tem roubado minha gratidão? Em que área eu preciso crescer sem desprezar o presente? Essas perguntas ajudam a alma a sair da pressa e voltar para a confiança. Vamos orar. Senhor, ensina-me a viver com contentamento. Tu conheces meus desejos, minhas necessidades, meus planos e também minhas ansiedades. Ajuda-me a crescer sem desprezar o presente, a desejar o que é bom sem transformar minha paz em refém do que ainda não chegou. Abre meus olhos para reconhecer o teu cuidado no agora e fortalece meu coração em Cristo. Jesus, sustenta-me em toda situação. Quando houver falta, guarda-me do desespero. Quando houver abundância, guarda-me do orgulho. Quando eu estiver esperando, ensina-me a confiar. Quando eu estiver avançando, ensina-me a permanecer humilde. Que a minha força não esteja nas circunstâncias, nos resultados ou no controle, mas em Ti, Cristo, fortalece o meu coração. Amém. Para guardar esta palavra, faça hoje uma pequena revisão do seu coração. Complete esta frase em oração. Senhor, eu ainda desejo crescer mas hoje eu agradeço por... Essa prática ajuda a unir esperança e gratidão. Você não precisa negar seus sonhos para ser contente, mas também não precisa adiar a gratidão até que tudo esteja exatamente como imaginou.
Filipenses 4, 11 e 13. Nos lembra que contentamento não é deixar de desejar crescer, é aprender a não depender das circunstâncias para permanecer em Deus. Cristo nos fortalece no pouco, no muito, na espera e no caminho. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Cristo fortalece o meu coração. Inscreva-se no canal e volte amanhã para mais uma palavra do dia.